Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 13º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, tipagem sanguínea. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram. Será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, chegamos aqui ao nosso 13º vídeo, né? Portanto, há 12 vídeos anteriores a esse, aí com vários assuntos sobre genética. Mas, em relação a esse assunto, há um vídeo anterior, que eu vou, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, que é fundamental que você o assista para você realmente entender a aula de hoje. Então, né, todos eles são importantes, mas o vídeo anterior, ele é fundamental. Então, volte lá e o assista e você vai melhorar demais a sua compreensão e seu entendimento. Para a gente falar sobre tipagem sanguínea, eu coloquei ali para você uma hemácia. Logicamente falamos muito delas aí no vídeo anterior. E falamos também de uma outra série de coisas, que as hemácias possuem nas suas membranas aglutinogênios, ou seja, antígenos. E esses antígenos ou aglutinogênios, é eles que determinam o tipo de sangue. Então, você tem ali três tipos de aglutinogênios ou três tipos de antígenos. Antígenos são, ali nesse caso, ou seja, o carboidrato ou são proteínas que têm a possibilidade de desencadear e promover uma resposta imunológica. Então, isso é um antígeno. E quando você pega os antígenos ali, eu represento cada um deles com uma determinada figura geométrica, só para diferenciá-los. Eu pego ali, você tem o A, aí você tem o antígeno B, ou aglutinogênio A, o aglutinogênio B, é a mesma coisa, então os nomes ali são sinônimos nesse caso. E aí você pega ali, você tem o último, que é o antígeno D. Então, A e B estão relacionados ao sistema ABO. E o D está relacionado ao sistema RH. Então, quem tem D é RH positivo, quem não tem D é RH negativo. Quem tem A é sangue A, e quem tem B é sangue B. E quem tem os dois é AB. Quem não tem nada é O. Então, tudo isso já foi comentado no vídeo anterior. E aí, além de você ter os aglutinogênios, você tem as aglutininas, né? Você tem, lógico, depende do tipo de sangue que você tem. Então, isso já foi comentado no vídeo anterior, então essa parte aí eu não vou comentar muito mais. Mas aglutininas, elas são anticorpos. E se elas são anticorpos, nós temos ali anti-A, anti-B e anti-D. Você tem que lembrar que anticorpos eles são específicos e atuam diretamente sobre os antígenos. E essa reação antígeno-anticorpo ela é específica pelo fato de que, quando você pega o anti-A, ele só atua sobre A. E quando você pega o anti-B, ele só atua sobre B. E o anti-D, ele só atua sobre D. Isso, lógico, tem que ter no mesmo ambiente, no mesmo organismo, é o anti-A e A para você ter esta ação do anti-A sobre o A. A mesma coisa acontece com todos os outros. E aí você pega, então, você tem uma especificidade de aglutinogênio em relação à aglutinina e aglutinina em relação ao aglutinogênio. É importante. Agora, quando nós pegamos aqui uma hemácia, por exemplo, e eu chego aqui e falo para você que naquela hemácia ali, eu vou colocar aquele antígeno preso à sua membrana. Se você observa a figura geométrica que caracteriza esse antígeno, é o D. Ou seja, esta célula, obrigatoriamente, ela é RH positivo. Só que além disso, eu vou colocar ali para você aquele outro antígeno que está ali na forma de um círculo. Se você volta no meu esquema aqui em cima, você descobre que aquilo ali nada mais é do que o antígeno aglutinogênio A. E se eu não colocar mais nenhum antígeno para você, aquele sangue ali nada mais é do que A positivo. Então, ele tem A, tem D, então, portanto, A positivo, ARH positivo. E aí eu posso colocar outra imagem aqui também, só para a gente dar uma recordada aqui, que eu coloco ali para você que esse sangue seria B negativo. Se ele fosse B negativo, ou seja, se ele é né, B negativo, eu posso ter o antígeno A? Eu não posso. Então, o antígeno A eu não vou ter. Mas eu vou ter o B? Vou. E se você observa ali, o antígeno B ele é representado por um quadrado. Então, eu vou lá e coloco ele ligado diretamente à membrana da hemácia. E aí, se ele é B negativo, vou colocar D? Não, não vou colocar D. Porque se ele tiver D, ele é positivo. No caso, ele é B negativo. Outro exemplo. Eu coloco ali para você, você tem ali o antígeno A. Além do antígeno A, você tem o B e você tem só esses. Então, você tem aqui um sangue AB, só que AB negativo, porque não tem o D, obrigatoriamente. E aí, para terminar, o último exemplo aqui, só para a gente recordar, se eu falo para você que esse sangue aqui é O positivo, por exemplo, então você tem que notar que é uma lógica, né? Então, assim, O por quê? Porque ele não tem A e não tem B. E só que ele tem D. Vai ser por quê? Porque ele é O, não tem A, não tem B, mas ele é positivo. Se ele tem positivo, se ele é positivo, ele tem D. O antígeno D preso à hemácia. Certo? Então, isso daqui é a base da tipagem sanguínea. Então, isso aqui é fundamental e importante.
Para a gente continuar, então, eu vou colocar aqui para vocês 3 hemácias e pego a mais superior, a mais de cima ali, deu para você perceber que você tem apenas um antígeno no ar, e se você lembra é um círculo. E aí de baixo você tem ali um antígeno B preso a uma determinada outra hemácia, que é representado pelo quadrado. E aquela outra forma geométrica ali que caracteriza a última célula de baixo aqui, que é o antígeno D. Só que você tem que lembrar que o antígeno, ele poderá sofrer a ação de um anticorpo que é específico a ele. Então, se você tem ali anti-A, ele pode atuar sobre hemácias que têm um antígeno A, assim, promovendo a aglutinação. Essa palavra é importante porque assim, você tem que prestar atenção para você unir o nome à pessoa. Então, aglutinogênio, aglutinina. Então, a reação não é coagulação, como muitos falam por aí. Então, coagulação é uma reação que está relacionada ao sangue também. Então, não que não esteja, não que não esteja relacionado ao sangue, mas não é esta aqui. É uma coisa completamente distinta, é uma reação completamente distinta dessa daqui. E se você pega essa daqui é uma reação antígeno-anticorpo. Então, a coagulação ela é desencadeada basicamente por um ferimento, tá? Que as plaquetas liberam um fator de coagulação, é outra história. Aqui não, aqui é uma reação antígeno-anticorpo chamada de aglutinação. Se você pegar essa palavra aglutinar, você pega ela e literalmente pensa, o que é aglutinar? Cara? Aglutinar é juntar. Aglutinar é fazer com que você tenha ali as hemácias grudando uma na outra, formando o sangue, ele forma como uma espécie de grumos. Então isso, mas não é coagulação, é aglutinação. Aí você pega o anti-B, ele pode atuar sobre hemácias que têm B, então lógico que é específico, promovendo também a aglutinação. Então lembre-se dessa palavra, importante, não é coagulação. E aí você pega ali, anti-D atua sobre hemácias que têm D. Embora esses antígenos, eles possam estar juntos ali na mesma célula, né? Então você pode ter B, RH positivo, A, RH positivo e por aí vai. E aí o anti-D atuando sobre D, você tem ali a aglutinação também. E se você tem aglutinação, é uma reação antígeno anticorpo ou anticorpo antígeno, do jeito que você preferir. E você tem que lembrar que ela é específica. Então, o anti-A só atua sobre A, e o anti-B só sobre B, e o anti-D só sobre D. Então, isso é a base da tipagem sanguínea. Então, vamos lá, olha aqui. Quando eles coletam o sangue de alguém, eles determinam o tipo sanguíneo como, né? Então, eu vou pegar ali e vou falar para você que, inicialmente, nós vamos utilizar 3 gotas de sangue. Então, nós temos ali 3 gotas e nós temos ali os anticorpos, né? As aglutininas. E essas aglutininas, você tem ali 3, né? O anti-A, anti-B e anti-D. E eu vou pegar esse anti-A, eu vou pegar uma gota desta aglutinina e vou pingar sobre a primeira gota de sangue. E quando isso acontece, quando eu pingo, nitidamente você percebeu que o aspecto do sangue mudou. Ele formou grumos, as hemácias elas se uniram, elas se aglutinaram. Então ali aconteceu aglutinação. Então isso, por isso que eu mudei o aspecto da gota ali. Se você percebeu, o aspecto é diferente. Então eu pinguei anti-A sobre a primeira gota e o sangue aglutinou. As hemácias aglutinaram. Se elas aglutinarem, só você voltar na tabela que está aqui, logo acima de mim, e você perceber que quando você pinga anti-A, para você ter aglutinação, você tem A. Nitidamente você percebe isso daqui, ó. Você tem que ter anti-A, pinga-se sobre hemácias que tem A, aí sim acontece a aglutinação. Então, se aconteceu a aglutinação aqui, é muito óbvio. Você imaginar que se eu pinguei anti-A, se aglutinou, é porque tem A. Tem A, eu sei. Agora, eu vou fazer agora, olha só, eu vou pingar uma gota de anti-B sobre, eu vou pingar uma gota, né, de anti-B sobre a gota ou a segunda gota de sangue. E aí eu espero um tempo e nota-se que nada aconteceu, então não aglutinou. Então, se não aglutinou, você suspeita que anti-B achou B, ou seja, esse sangue tem B? Assim, não, não tem. Por isso que não houve aglutinação. Quando que haverá aglutinação? Quando você pingar anti-B. Quando você então tiver B. Então, se você não teve aqui a aglutinação, é sinal de que essa gota de sangue tem hemácias que não têm B. Elas têm A, isso já ficou comprovado. Agora B, elas não têm. E aí eu vou fazer, então, a mesma coisa com a terceira. Eu vou pingar anti-D na terceira gota de sangue. Aguardo um determinado tempo, intervalo de tempo, e noto que não aglutinou. Então, se não aglutinou, você observa que, olha só, vamos voltar aqui. O anti-D, ele só consegue fazer o sangue aglutinar se ele encontrar D. Então, se ele encontra D, ele sofre aglutinação. Se ele não encontra D, não acontece aglutinação. Então, você percebe que esse sangue, ele seria o quê? A negativo. Então, ele tem A, ele não tem B, porque não aglutinou, ele não tem RH, ou seja, ele não tem D, né? Ele não tem o fator que determina aí o RH,
e, portanto, ele é A negativo. Vamos lá, vamos dar outros exemplos para que você possa, então, compreender melhor. Então, olha só. Eu pego aqui, você tem mais 3 gotas. Aí eu vou lá e vou fazer o mesmo processo. Eu vou pingar anti-A sobre a primeira gota, vou aguardar um certo tempo, e você nota que não houve aglutinação. Se não houve aglutinação, A vai aglutinar quando encontrar, o A, né, vai aglutinar quando simplesmente ele foi encontrado pelo anti-A. Anti-A eu coloquei na gota. Se ela não aglutinou, é porque você não tem o A. Então, vamos lá. Eu vou colocar a segunda gota ali sobre o anti-B agora, né, sobre a segunda gota. Vou lá, vou aguardo um determinado intervalo de tempo e noto que aconteceu a aglutinação. Se aconteceu a aglutinação, se é anti-B, se aglutinou, quando que o anti-B aglutina no sangue? É quando ele possui B. Então, lógico, está aqui acima de mim, está ali a tabelinha que você tem que ter em mente. E aí, se houve aglutinação, anti-B encontrou B. Anti-A não encontrou A, não. Anti-B encontrou B, isso, então tem B. Então tem B. Só que aí eu vou colocar na terceira gota ali de sangue, eu vou colocar então anti-D. E se eu vou colocar anti-D, você observou que houve o quê? Aglutinação. Se houve aglutinação, anti-D encontrou D? Sim. Então, se encontrou, nós temos B e nós temos, então, D. Então, esse sangue é B positivo. Ok? E aí, vamos lá, mais um exemplo. Ó. Então, vou colocar mais 3 gotas aqui para você, então, tudo muito óbvio. Então, entendeu? Não importa. Então, não importa a ordem que venha. Aí você vem aqui e coloca. Primeira gota ali, eu vou colocar anti-A. Quando você observa ali, você percebe que houve aglutinação. Então, o anti-A achou A, ou seja, esse sangue tem A. Você pingou A e ele aglutinou. E aí você pega então o anti-B, eu vou colocar ali, vou pingar sobre a segunda gota, e você percebe que essa gota de sangue também vai aglutinar. Então, além de A, porque o anti-A provou que tem A ali, o anti-B agora provou que tem B, então nós temos A e B. Agora resta saber se o sangue é positivo ou negativo. Como que a gente determina isso? Nós pingamos aqui na terceira gota, um anti-D. E aí deu para você perceber ali que a gota de sangue aglutinou. Então é sinal de que o anti-D encontrou D. Então nós temos esse sangue aqui, ele tem A, ele tem B e ele tem D. Então é um sinal de que esse sangue é AB positivo. E aí o último exemplo. E aí eu pego aqui as últimas 3 gotas aqui para você, vou colocar aqui ó, anti-A na primeira gota. Vou aguardar um determinado momento, você vai ver que não aglutinou. Aí eu vou colocar aqui na segunda gota anti-B, então você vai perceber também que essa gota não vai aglutinar. E aí você pega então esse anti-D na terceira e última gota e você vai notar que ele não aglutina também, ou seja, o anti-A não encontrou A, o anti-B não encontrou B e o anti-D não encontrou D. Então esse sangue aqui nada mais é do que o O negativo. Ok? Então, isso é tipagem sanguínea. Então, você simplesmente utilizando anti-A, anti-B e anti-D, você tem condições de determinar que tipo de sangue a pessoa possui, que é algo fundamental, né? Para que evite-se transfusões erradas aí. E só para complementar, uma coisa é o seguinte, aqui. Só como curiosidade, eu vou colocar aqui para você uma tabelinha. Nós temos aqui no Brasil, nós temos alguns dados em relação a grupos sanguíneos, então esses dados aqui são do Brasil. Então, em outros países aí você pode ter aí, variações. Então, nós temos aqui, só para você perceber, não precisa ficar memorizando esses valores, mas se você der uma olhada aqui, ó, você percebe que você tem aqui os sangues positivos e aqui o sangue negativo. Sangue positivo, se você soma esses valores aqui, dá 80%. 80,5% do sangue das pessoas no Brasil são positivos. E você nota nitidamente que o sangue mais abundante seria aqui o O, seria o O positivo, aqui depois o A, depois B, depois AB. E, consequentemente, aqui você tem por volta de 19,5%, né? Exatamente, está ali, né? Fazendo somatório. 19,5% dos sangues do Brasil, e das pessoas do Brasil, seriam negativos. O sangue, então, tecnicamente aqui, essa modalidade aqui, o mais raro, então, seria o AB negativo, que apenas 0,5% da população tem. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter feito aí você compreender um pouco mais sobre tipagem sanguínea. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.